Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Bora lá para mais uma dica rápida de Power BI. E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito legal que utiliza inteligência artificial, tá? Aqui dentro do editor do Power Query. Ela é muito útil para quem está começando a trabalhar agora com Power BI e precisa criar uma coluna nova com alguns dados específicos e você não sabe quais ferramentas você pode utilizar para fazer essa criação dessa coluna, tá? Então, com essa ferramenta você pode dar exemplos e ela vai tentar simular aquele exemplo utilizando as colunas que você já tem ali, que você selecionou, ou a tabela que você selecionou, beleza? E essa ferramenta fica aqui, ó, aqui dentro, ó. Sobe aqui em cima, adicionar coluna e colunas, coluna de exemplo, beleza? E ela tem duas formas, tá? De todas as colunas e o da seleção. Qual que é a diferença? Todas as colunas, ela basicamente vai selecionar a sua tabela inteira e vai fazer exemplos em cima da sua tabela inteira. E da seleção, ela vai escolher colunas específicas que você selecionar, que é basicamente você segura o Ctrl I e vai selecionando, ó, simplesmente assim. Então, e ela vai trabalhar em cima dessas colunas específicas e vai ignorar as outras que você não selecionou, beleza? Caso você esteja na dúvida, você pode utilizar a tabela inteira, mas se você já sabe o que você quer fazer, é bom sempre selecionar uma coluna em específico. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou te dar 3 exemplos, tá? 2 exemplos nessa tabela aqui e um exemplo na tabela de pedidos. E o que eu quero fazer nesse primeiro exemplo? Ó? Eu quero pegar essa coluna de e-mail e quero separar esse nome aqui, ó, João.silva, certo? E todos os nomes que estão abaixo aqui, ou seja, eu quero separar o nome do e-mail com a localização do e-mail aqui, que é o @email.com, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar a tabela inteira para vocês verem que dá certo do mesmo jeito. E vem aqui, ó, adicionar coluna, colunas de exemplo, ó, de todas as colunas, tá? Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma coluna em branco para vocês. E agora você vai ter que dar alguns exemplos aqui para ele entender o que você quer fazer. Beleza? Eu só vou puxar aqui embaixo um pouquinho, ó, porque ele ocultou aqui a minha coluna que eu quero utilizar. Então, primeira coisa, ó, coluna 1. Aqui você vai colocar o nome da sua nova coluna que você está criando. No meu caso aqui, vai aparecer, por exemplo, o nome do e-mail. Vamos utilizar isso aqui de base, certo? Agora, na linha de baixo, que tem a linha onde você quer fazer a alteração, você dá 2 cliques aqui nessa parte cinza e vai escrever exatamente o que está aqui, ó. Beleza? Ó. João. Ó, eu botei um tio aqui por costume, tá? Mas caso você coloque um tio, pode ser que ele dê algum errinho ali e identifique errado. Então, sempre é bom escrever exatamente o que você quer que ele separe, tá? Então, sem o tio ali no caso. João.silva. Beleza? A hora que dá enter, olha só o que vai acontecer. Ó, ele criou uma coluna com todos os nomes na frente do e-mail separados de forma automática. Isso aqui é muito legal, tá? Eu estou dando exemplo para vocês como um e-mail, mas poderia ser outros exemplos. Por exemplo, eu poderia pegar esse telefone aqui e separar só o DDD em uma coluna. Isso aqui é um exemplo também. Você pode fazer aí, tentar aí na sua casa e você vai ver que dá certo, beleza? Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Agora eu dei um exemplo de separação, né? Eu separei isso aqui. Agora eu vou dar um exemplo de concatenar, que é basicamente juntar coisas. O que eu quero fazer, por exemplo? Eu quero colocar esse João da Silva e juntar com a idade aqui, por exemplo, para vocês verem que dá certo do mesmo jeito, tá? Mas primeiro eu vou salvar essa coluna, só apertar em OK. Ó, vai criar uma coluna nova aqui, ó. Beleza? Ó, tudo separadinho, tudo bonitinho. Agora eu vou criar uma nova coluna com aquele exemplo ali que eu vou juntar esse nome aqui, tá? Com a idade na frente, caso você precise fazer alguma coisa do tipo. Então, mesma coisa, ó, adicionar coluna, colunas de exemplos, de todas as colunas, tá? Beleza, vem aqui em coluna 1, vou colocar aqui nome, eh, traço idade, tá? Beleza, mesma coisa. Agora, ó, 2 cliques aqui embaixo. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, tem que puxar aqui, né, que não tá aparecendo. Ó, por exemplo, aqui, ó, João.silva. Vou fazer com e-mail, tá? Mas você vai ver que dá para fazer com o nome ali também, ó. João.silva, aí traço, idade, ó. Que no caso aqui é 30, né? Ó, se eu der Enter, ó, pode ver que ele já fez também, ó. Colocou o João.silva, traço 30. Ah, mas eu não quero fazer com o nome do e-mail, eu quero fazer com o nome da pessoa. Aí tem aqui também, ó. João da Silva. Então vamos lá de novo, ó. Só dar 2 cliques em cima e alterar.
João da Silva. Beleza? Ok. Opa, ok não, né? Enter. Ó, isso aqui foi legal ter acontecido, por quê? O que aconteceu? Ele não replicou. E por que acontece isso? Às vezes você precisa dar mais de um exemplo para ele funcionar. Então você vai ter que fazer aqui embaixo e dar mais um exemplo para ele. Agora vamos lá, é Maria Souza. Maria Souza traço 25, que é a idade dela aqui, ó. E enter. Ó, ela já funcionou, ela já encontrou. Isso aqui é interessante, ó. Às vezes você dá um exemplo, ele não entende o que você quer que ele faça. Então você vai na linha de baixo e dá mais outro exemplo. E por aí vai. Uma hora ele vai conseguir encontrar. Obviamente, você deu 5 exemplos ali e ele não está conseguindo fazer, provavelmente ou você está identificando de forma errada ou a ferramenta não está sendo útil para você mesmo, beleza? Então, só para vocês saberem que dá para separar e dá para juntar assim dessa forma também, tranquilo? Então, ó, apertar OK aqui. Agora eu vou mostrar uma outra possibilidade para vocês, bem legal também, que eu utilizo bastante. Agora eu vou vir nessa tabela de pedidos e o que que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, aqui, um exemplo, tá? Eu quero separar os dias aqui, essa coluna de data de compras, ó, tá? Poderia fazer para dia, mês e ano, tá? Mas eu vou mostrar só o dia para vocês aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, ó, selecionei a coluna, beleza? Lá em cima, ó, adicionar coluna, coluna de exemplos, agora dá seleção porque eu quero especificamente dessa coluna de data. Ó, beleza? Ela tá aqui, apareceu a coluna. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, dia e 2 cliques. Agora eu vou colocar dia 15 aqui, né? Que sempre é o do primeiro. Ó. Enter. E, ó, já separou, ó. 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16. E por aí vai, só apertar OK. Agora você poderia fazer ali pro mês e ano também, tá? Mas não é a intenção aqui. Então é isso aí. Essa é uma ferramenta muito útil para você aí que está começando a trabalhar com Power BI e não sabe quais ferramentas são utilizadas para fazer isso aqui. Obviamente que existem ferramentas para fazer isso aqui sem precisar usar a coluna de exemplo, mas é muito útil para você que está começando aí. Beleza? Então valeu, se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal e curte o vídeo. Fui!